Retenção de líquido é o assunto de hoje. Edema, inchaço. Quando nós vivemos certas situações, onde nesses eventos nós damos determinadas interpretações para aquilo que nós estamos vivendo, o que nós chamamos de conflitos biológicos, assim como o Dr. Hammer intitulou na Nova Medicina Germânica. Determinados conflitos podem fazer com que nós começamos a fazer uma retenção de líquido e eu quero explicar aqui o que exatamente faz com que isso aconteça. Então vamos entender. Na Nova Medicina Germânica, o Dr. Hammer nos diz o seguinte: quando nós passamos por um conflito biológico, e necessariamente um conflito biológico tem que ser um evento muito dramático para nós, algo que nos pegue de surpresa, agudo, ou seja, inesperado, né? Onde nós vivemos isso com a sensação de impotência diante daquela situação e muitas vezes também não conseguimos colocar em palavras aquilo que estamos sentindo, ou então até optamos por viver aquela situação num certo isolamento. Nós não compartilhamos, não abrimos, não falamos muito sobre o que sentimos e sobre o assunto. E essas são as características do que faz com que nós ficamos vivendo uma situação durante um período aí indeterminado, vai variar de situação para situação e de pessoa para pessoa, um conflito então biológico. Qual tipo de evento faz com que quando nós passamos por eles, né, nós começamos então a fazer retenção de líquido e por que essa retenção de líquido acontece e quando ela cessa? O tipo de conflito biológico que faz com que você tenha, então, retenção de líquido é exatamente o conflito em que você percebe a situação como algo que faz com que você perca as suas referências, você perde o seu chão, você se sente literalmente sozinho, no meio do nada, um peixe fora d'água. É o conflito do estrangeiro, aquela pessoa que está num lugar onde ela se sente totalmente deslocada. Mas não só, a gente pode se sentir assim dessa forma às vezes num ambiente de trabalho, até mesmo dentro da nossa família, não é mesmo? São tantas situações e momentos da vida que, embora nós tenhamos pessoas ao nosso redor, nós nos sentimos sim como verdadeiros peixes fora d'água. E é esse tipo de conflito que faz com que você faça retenção hídrica. Enquanto você estiver se sentindo dessa forma, os canais coletores dos seus rins, que são estruturas que fazem a recaptação da água, no momento da filtração, ele faz com que você retenha mais líquido e elimine menos do que normalmente você eliminaria, caso você não estivesse passando por uma situação assim. E é isso que faz com que você aumente não apenas poucas gramas, poucos quilos, poucas medidas, mas ele pode fazer com que você aumente em muito as suas medidas e o seu peso, ou seja, é um dos fatores que contribuem para o aumento de peso, é a retenção líquida. E algumas pessoas podem chegar a fazer uma retenção líquida mais intensa de acordo com a intensidade em que elas se sentem dessa forma, em que elas sentem esse conflito. Ou seja, se você se sente menos intensamente nessa situação, você se sente sim, de certa forma, sozinha, sentimento de abandono, né? Acontece alguma situação que você se sente, mas que não é tão intenso, tão agudo, você vai fazer uma retenção líquida menor. Para as pessoas que têm edema muito intenso, a gente imagina que podem estar acontecendo até duas situações simultaneamente. Eventos distintos, mas que estão ativos ao mesmo tempo, que faz com que a pessoa retenha muito líquido. E para sair disso, a gente precisa conseguir trabalhar com a percepção que a pessoa tenha a respeito dessa situação, desse momento que ela está vivendo. Não à toa a gente tem que identificar, né, quais são os conflitos que estão acontecendo e, se não for possível solucioná-los, se não for possível diminuir a intensidade,
desse conflito trabalhando com a percepção que a pessoa tem sobre esses eventos. Isso já vai fazer com que você tenha menos retenção hídrica, você começa a desinchar proporcionalmente à intensidade do conflito. Quando esse conflito se resolve, você faz então a eliminação hídrica. Por que nós inchamos quando nos sentimos peixes fora d'água? Essas estruturas dos nossos rins surgiram exatamente no momento da evolução da vida no planeta Terra, quando os peixes, estavam começando a sair, fazer aquela transição do ambiente aquático, marinho, para o ambiente terrestre. E naqueles momentos em que eles ficavam ali naquela zona de transição entre a praia e a terra, eles também se encontravam numa situação mais ou menos parecida com a que a pessoa está nesse conflito sente. Naquele momento, a prioridade biológica de sobrevivência era fazer a maior retenção hídrica possível para fazer com que aquele animal não se desidratasse e pudesse esperar então até o momento da oportunidade do retorno à água, até o momento que a próxima onda viesse e ele pudesse então voltar ao seu ambiente de maior adaptação. Essa adaptação demorou muito tempo para acontecer, não foi uma transição rápida. Então esse tipo de situação aconteceu durante muito tempo. E foi aí que as nossas estruturas dos nossos canais coletores dos rins se desenvolveram. E é por isso que quando nós nos sentimos assim, retemos líquido. Se você quiser trabalhar com isso, se você tem esse problema com retenção hídrica, você pode estar agendando a sua sessão de microfisioterapia, de leitura biológica e trabalhemos com essas questões. Espero ter esclarecido um dos fatores do ganho e do aumento de peso, que é o conflito de canais coletores dos rins. Um abraço!